Olá, buenos dias, que tal? Bom dia, oitavo ano, espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós daremos continuidade, tá bom? As lições aí do livro. Peço que vocês abram na correção, tá bom? Página 96. 96, na verdade 96, 97, tá? Era para casa, porém a 97, as palavras que vocês tinham que buscar, que vocês achassem que era do gênero feminino e masculino, cada um tinha que procurar o seu, tá? Então, quem não me enviou ainda pode enviar. Estou recebendo poucas lições de casa e é assim, pessoal, é uma forma que eu tenho para avaliar, né, se vocês estão acompanhando a matéria, se vocês estão entendendo, se vocês estão participando. Então, por favor, né, comecem a fazer as atividades que é muito importante. Então, a 96 era interpretação, tá? Eu vou colocar a correção aqui para vocês, que era para vocês lerem o diálogo entre Mônica e Beatriz. Então, a pergunta A era a seguinte: ¿Qué quiere comprar Mônica? Então, a resposta: quiere comprarse un nuevo aparato celular. La B: ¿Cuál es la opinión de Beatriz acerca dessa compra? Então, a resposta: que es una compra innecesaria de vicio. La C: ¿Cuáles son los motivos que Mónica da para la nueva adquisición? Porque tiene mejor tecnología y más colores y porque le gusta. La D: ¿Cuál es la opinión de Beatriz sobre Mônica? Que es uma consumista. Já as perguntinhas da 3, tá, pessoal? São pessoais e a 97 também. Então, essa foi a correção. Agora eu vou pedir para que vocês abram nas páginas 98 e 99, onde nós falaremos dos gêneros de los sustantivos. Então, nós vamos aprender, tá? Quando usarmos os artículos corretos aí, de acordo com o gênero, se a palavra é feminina, masculina, enfim, tá bom? Então, fíjate, ¿cuál es el género de cada una de estas palabras? ¿Estás seguro? Bosque, juguete y ropa. Em espanhol, como em português, se dá a todas as palavras um gênero masculino ou feminino, por lo cual es necesario saber en cada caso cuál es ese género para usar correctamente los artículos, pronombres y adjetivos que corresponden, que cambian según el mismo. En general son masculinos, sustantivos terminados en o, ejemplos: el viento, el gato, el maestro, el perro, el libro. Excepciones: la moto, la foto, que provienen de palavras motocicleta e fotografia. Então, pessoal, no geral, tá? Quando as palavras terminam em O, em português e em espanhol, a gente usa o artículo el, né, em espanhol, e o o antes da palavra, né? El gato, el maestro, el perro, enfim, né? Só que no caso da moto e foto, né, que são palavras que vêm de motocicleta e fotografia, então elas são femininas, tá bom? Sustantivos terminados em or, exemplos: el dolor, el calor, el color, el sabor, el amor. Excepción: la flor. Então, como todas as regras têm as exceções, né? E flor também não vai ser considerado masculino, apesar de terminar em or, tá bom? Sustantivos terminados em arre, exemplos: el coraje, el viaje, el pasaje, el bagaje. Sustantivos terminados em an, exemplos: el capitán, el titán. Também nombres de accidentes geográficos como ríos, mares, océanos ou montanhas. Exemplos: el Paraná, el Sena, el Ebro, el Támesis, el Mediterrâneo, el Atlântico, los Andes, los Pirineus, el Everest. Então, quando a gente fala dos acidentes geográficos, né, ou de lugares, a gente normalmente usa o el. Nombres de colores, ejemplos: el azul, el rojo, el gris, el verde, el amarillo, el naranja. Pero igual, em português, algumas palavras masculinas terminam em a. Então, assim como em português também, em espanhol também, algumas palavras, tá, que terminam em a são masculinas. Por exemplo, nombres que terminam em ma. Ejemplos: el tema, el sistema, el problema. Ou algumas outras palavras terminam el dia, el mapa. Agora vamos falar das palavras do feminino, tá bom? Em geral, são palavras de gênero feminino, substantivos que terminam em a.
Ejemplos: la sala, la niña, la gata, la silla, la ventana, la manzana, la cocina. Sustantivos terminados em dad, tad e ed. Ejemplos: la verdad, la libertad, la pared, la mitad, la igualdad. Sustantivos que terminam em sion, ou sion, né, com S ou com C, son, des ou is. Ejemplo: la ración, la pasión, la razón, la honradez, la estupidez, la perdiz. Excepción la palavra corazón, que é el corazón, né? Que es el corazón. Es un sustantivo masculino en español. Ahora, página 99, continuando. Nombres de las enfermedades que terminam em tis, T-I-S, tá? Ejemplos: la hepatitis, la artritis, la otitis, la colitis. E também muitos substantivos que terminam em E. Ejemplos: la clase, la torre, la suerte, la muerte, la calle. Los nombres de las letras, ejemplo: la A, la B, la C, la D, la E, la F. Enfim, tá, pessoal? Todas as vezes que a gente vai falar, por exemplo, quando eu corrijo, né, os exercícios, normalmente eu falo as alternativas. Então, a gente usa, antes de falar A, B ou C, a gente usa o artículo feminino, la A, la B, tá bom? Ahora vamos a hablar sobre las particularidades. En español, como en portugués, se usa el masculino plural de los sustantivos para designar un conjunto de seres u objetos iguales de ambos géneros. Ejemplos: llegaron de visita un amigo y una amiga. Son amigos de infancia de mi hermano. Mis tíos tienen un niño y una niña. Son unos niños muy simpáticos. A veces essa regla vale incluso cuando el masculino y femenino son diferentes. Ejemplo: el padre es actor y la madre una actriz famosa. Los padres são actores muito conhecidos. Então, aqui está falando, pessoal, que quando a gente usa, né, tem uma particularidade, que quando a gente usa o plural de conjuntos, objetos, enfim, seres, quando a gente usa o plural, a gente usa normalmente no masculino, né, como eu li aqui. Algunos sustantivos, como ocurre en portugués, terminan igual en forma masculina y en la femenina. Los nombres terminados en ista, ejemplos: el o la tenista, el o la artista, el o la golfista. Los nombres que terminam em ent, né? Que no caso é NTE, ejemplos: el, la estudiante, el o la cantante, el o la amante. Los genticílios terminados em I ou em U. Ejemplos: el o la paquistaní, el o la israelí, el o la iraquí, el o la guaraní, el o la hindú. Algunos sustantivos, como el atleta, la atleta, el o la modelo, el o la policía, el o la joven, el o la profeta ou el o la testigo. Então, pessoal, tá falando que assim em português, no espanhol também, tá? Algumas palavras, elas servem para homem e para mulher. Por exemplo, falando em português, né? Dentista. Dentista é uma profissão que a gente não sabe. Se eu falar, vou no meu dentista, né? O que vai diferenciar se é um homem ou uma mulher, se eu usar o artículo, né? No caso, em português, o artigo. A dentista é muito pontual no seu horário. O dentista é muito profissional, enfim, tá? Então, o ou a, no caso do espanhol, el ou la, que vai definir, né? Se no caso aí desses substantivos que escrevem iguais, eu tenho como saber através do artículo. Outros substantivos, al cambiar el género, cambian también de significado. Entonces, masculino: el capital, cantidad de dinero o de riquezas. La capital, no feminino: ciudad principal de un territorio. El cólera, la enfermedad, no masculino. La cólera, la ira, la rabia, femenino. El cura, el sacerdote. La cura, el remedio de un mal. El frente, la parte de adelante. La frente, parte de la cara, arriba de los ojos. El guía, el que orienta o dirige, masculino. La guía, mapa de la ciudad, femenino.
Então, dependendo, né, de alguns substantivos, né, ao usarmos o masculino ou feminino, mudam os significados. Então, é muito importante vocês aprenderem a saberem também diferenciar quando usar um gênero ou outro. Então, pessoal, para casa, vocês vão fazer a página 100, tá bom? Que tem a ver com a explicação da aula de hoje. Também a página 101 e 102, tá? 101 e 102 são perguntas pessoais. Inclusive, vocês vão precisar fazer uma entrevista com alguém, tá bom? E, enfim. Então, por hoje é só. Peço que vocês façam a lição e me enviem pelo Escolhas ou pelo binóculo. Buenos dias e adiós.